Pai do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, não é isso? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Chegaremos mais perto hoje da palavra dele, que está escrita em Gálatas 5, não é? Dando uma continuidade a uma série, a um vídeo em série que estamos fazendo, não é isso? Sobre como pecamos contra Deus. E nisso trazendo ao entendimento o significado de cada palavra. Qual a importância disso? Relembrando, né? É a de que muitas palavras dos textos das coisas que Deus condena, nós ignoramos. Ignoramos por achar que não fazemos, ignoramos por qualquer outro motivo, por achar que conhecemos o significado daquela palavra. E quando fazemos isso, ignoramos aquele significado, podemos estar pecando contra Deus, sem perceber, sem entender direito do que se trata. Não é isso? Então isso dada a importância de que saibamos interpretar todas as palavras corretamente, até porque são coisas de difícil vermos pregações sobre elas, pregações em púlpitos, em igrejas ou em qualquer outro lugar, né, que fale de forma mais detalhada sobre o significado verdadeiro das palavras, tá? Então, iniciando aqui o nosso vídeo de hoje como uma continuação de Gálatas 5, não é isso? Iniciamos em Gálatas 5, 19, 20 e agora o versículo 21, que da seguinte forma se escreve. Da seguinte forma está escrito, não é? Gálatas 5, versículo 21. Invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Meus amados, como já conhecemos, né? Aqui são os frutos da carne. Nós sabemos da militância da carne contra o Espírito de Deus e que nós vivemos esse contraste, independente de querermos, de aceitarmos ou de gostarmos, nós vivemos esse contraste. E é justo aqui onde está uma parte da nossa salvação, que é em obedecer a Deus, em obedecer o que Ele nos diz. E aí Ele nos traz uma lista bem grande de coisas que sendo praticadas pelas pessoas, por nós, os praticantes, nós não herdaremos o reino de Deus. Não é isso? Hoje, ele nos traz sobre inveja, homicídio, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Então vamos falar sobre cada coisa aqui, tá certo? De acordo ou não? A primeira palavra que o Senhor nos destaca é a inveja. Evanilson, inveja é muito simples, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Vamos melhorar, então, o nosso entendimento sobre essa palavra, tá? Meus amados, inveja é diferente do ciúme, que é o medo de perder. A inveja aqui tem um sentido de desgosto, de ressentimento pelo bem da outra pessoa. Por uma coisa boa que aconteceu àquela outra pessoa. Você não fica feliz por aquilo, por alguém estar bem. Você fica com ressentimento, com desgosto por causa disso. Não é isso? No original, sugere um desejo de que o outro perca o que tem, no sentido original. E não apenas de que você queira ter igual. É um olhar maligno que gera divisão. Aí percebam uma parte da explicação aqui, ó. Um olhar maligno que gera divisão. Como é que entendemos isso, Evanilson? Como é que percebemos? É muito fácil, às vezes é fácil, às vezes não é fácil. Imagine só o seguinte, você tem corredores, pessoas que correm, pessoas que estão correndo, não é isso? E aí, existem lá, tá? Em duas situações as pessoas estão correndo, diferente. Um exemplo, uma analogia, tá? Tem uma pessoa que corre fugindo de alguma coisa, a pessoa está lá correndo em desespero, fugindo de alguma coisa.
E tem outra pessoa que corre em exercício. Está fazendo exercício, está praticando uma atividade física, melhorando a sua saúde. Não é isso? Por que você está falando isso, Evanilson? Porque não é uma coisa tão simples de definir, tá? Mas conseguimos fazer. Diferenciar uma pessoa que corre por uma necessidade de sobrevivência ou por uma fuga e diferenciar uma pessoa que está correndo por um exercício. Vale a pena, tá? Por que falar disso? Porque são semelhantes. São semelhantes. As duas pessoas estão fazendo o quê? Correndo. É semelhante à inveja. É como, assim, não é todas as pessoas que têm inveja, de forma nenhuma. As pessoas falam e aí você diz, não, eu senti que aquela pessoa está com inveja. Às vezes é um exagero, às vezes não é um sentimento correto, uma interpretação correta de sua parte, né? No entanto, há uma forma sim de observar, de conseguir entender se é uma inveja ou não, tá? Na expressão da pessoa, na fala da pessoa. Entende? Como eu não posso lhe explicar de forma direita aqui, mas a gente sente. Nós sentimos isso. E qual a importância de sentir isso? A importância de sentir isso é nos proteger para não sermos causadores de inveja. Entendem o que eu digo? Como é que se causa inveja? Às vezes, meu amado, é postando perfeição. Fingindo uma perfeição de vida, demonstrando uma perfeição de vida, tá? E aí a gente às vezes causa inveja, né? E às vezes nós temos inveja. Tem, claro que tem. Não estou falando de mim porque, de fato, quando há erros em que eu me quadrei já há muito tempo, eu expresso aqui, mas esse não é uma falha minha. No entanto, a Bíblia diz que nos policiemos também para que não sejamos tais pessoas. Não é isso? Por que ela diz isso? Porque diz, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. E nós não queremos praticar isso. Então tenha cuidado. Há uma diferença na sua prática, na prática de você. Ó. Agora, não analisando outra pessoa, mas analisando você. Há uma forma de falar, há uma forma de expressar um bem que aquela pessoa ganhou. Você, poxa, que coisa boa, coisa maravilhosa. E aí, expresse isso de verdade. Se aquela pessoa ganhou, fique feliz por Deus ter abençoado ela. Né? Aí, então, há uma diferença, né? Não se entristeça por você não ter. Se você deseja alguma coisa parecida, semelhante ou igual, que peça a Deus. Mas não se entristeça, achando que você merece mais do que aquela pessoa. Isso é uma inveja em você, dentro de você. Entende? Você dizer, não, Deus deu isso àquela pessoa, a fulaninho, mas eu queria essa coisa. Eu queria uma coisa igual e ele não me deu. Isso é inveja. Entende? Falando de nós, nos analisando, isso é uma inveja. Isso é um pecado que nos afasta de Deus, nos afasta do caminho de Deus. Entende? Tá? Então, como os dois corredores, há uma diferença se analisarmos a forma como falamos, como expressamos um bem, como expressamos de que a alegria de alguém que nos mostra alguma coisa. Tá? E tenhamos cuidado para não sermos despertadores de inveja, pois são sentimentos que de outras pessoas nos trazem resultados ruins, boa parte das vezes, tá? Nos trazem sim, tá? E em algum outro momento nós falamos disso, mas sejamos cuidadosos em não sermos despertadores de inveja, tá? A Bíblia nos fala então outra palavra, passamos a outra palavra, homicídios. O que são homicídios? Todo mundo sabe, não é isso? Nós sabemos, homicídio é tirar a vida de uma pessoa, o que Deus não permite, o que Deus não abençoa, o que Deus não deixa. Mas a Bíblia se refere também, quando fala em homicídio, ela se refere a ódio extremo. Sabiam disso? O ódio extremo também é como o homicídio, é como matar pessoas. E Deus não aprova isso. Né? Deus não aprova isso e ponto final. O que significa? Eu matei, estou condenado, vou para o inferno.
De forma nenhuma. Não significa isso porque não somos deuses para falar tais coisas, né? Não somos Deus para falar tais coisas. Mas significa que Deus diz, não faça, e você fez. Então vai ter que haver um arrependimento dentro do seu coração. Vai ter que haver um pedido de perdão a Deus. Deus, me perdoe pelo mal que eu fiz, pelo homicídio que eu cometi, e a partir de agora minha vida é entregue a Ti. Eu quero servir ao Senhor. Vai ter que haver. Tem que haver a conversão. Não é isso? Tem que haver a entrega a Deus. E Deus vai perdoá-lo. Claro, tá? Bebedeiras, meus amados. Bebedeiras é muito simples. Acham que não é simples? Bebedeira se refere à embriaguez. Não é isso? A perda do seu controle. Você perdeu o seu controle por causa de uma substância química. Por causa de uma substância. Você perdeu o seu autocontrole. Mas eu bebo e não acontece nada porque eu bebo pouco toda semana. Entra como alcoolismo, não é isso? Segundo a medicina, que se você bebe periodicamente, de tempos em tempos, datas determinadas, considera-se como alcoolismo, não é isso? E as bebedeiras fazem vergonha a Deus, sabem disso, não sabem? Quando uma pessoa perde o autocontrole, ela faz coisas em que na sua forma natural, na sua condição natural, ela não faria. Isso envergonha a Deus. Não é isso? Então Deus não aprova bebedeiras e pede também que seja perdoado, tá? Pede que se peça o perdão e se haja a conversão, não é isso? Outra palavra, a bebedeira se assemelha também à glutonaria, não é isso? A glutonaria está relacionada a um prazer imediato, e os prazeres imediatos sempre levam a excessos, como a bebedeira, como a glutonaria, levam a excessos, e Deus abomina todo tipo de excesso. Deus abomina os excessos, tá? Deus não gosta dos excessos, porque trazem sempre resultados ruins, né? Todo pecado traz resultados ruins. E cada tipo de pecado traz um tipo de resultado ruim. Nós vamos falar disso de forma breve já, tá? A segunda coisa, orgias. O que são orgias? Se não relacionado a pecados sexuais, não é isso? Uma coisa interessante é aquela palavra bacana. Pô, você fez um negócio, que bacana, né? Bacana significa nada mais do que orgia, o significado literal da sua palavra. Ela foi colocada de uma maneira giriosa, não é gíria. Mas bacana, bacanal, significa literalmente orgia, que é o sexo praticado entre várias pessoas ao mesmo tempo. Deus, ou mais do que o permitido por Deus, o casado, não é isso? E Deus abomina isso também porque são prazeres, excessos, assim como a glutonaria, como a bebedice, são buscas imediatas por prazer do corpo, e o corpo luta contra o espírito, não é isso? Explicado então sobre essas as definições aqui, não é isso? Nós temos aqui, então, o que Deus diz: quem praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. E aí, Evanilson, eu pratico isso, eu pratiquei isso. O que fazer agora? Arrepender-se. Não é isso? Arrepender-se, entregar sua vida a Cristo, viver analisando os estatutos, analisando a palavra de Deus, não é isso? E respeitando ela, tá? Deixe-me ver aqui uma coisa. Disse que ia citar aqui uma coisa impressionante, antes da minha citação. Uma coisa impressionante é a palavra de Deus, sabe? É como assim, hoje nós nos escandalizamos com tais coisas, com orgias, com isso, com aquilo, mas isso é desde os tempos antigos.
A palavra de Deus, ela trata disso desde os tempos antigos. A palavra de Deus foi escrita há mais ou menos 2000 anos, quase 2000 anos. E ela já falava disso, das coisas atuais, das coisas de hoje, que Deus aprova, que Deus não aprova, para que tivéssemos um manual que nos guiasse até a Ele. Não é isso? Uma outra coisa interessante é observação. Nós observamos que cada tipo de pecado traz um tipo de resultado diferente. Um exemplo. Há um tempo atrás, eu li uma pesquisa de que 70% das pessoas que praticavam homicídio, não que praticavam homicídio, perdão, de que matavam, né? Há uma diferença entre homicídio e matar, enfim, mas não é a questão que vamos entrar agora, né? Pessoas que matavam, 70% delas enlouqueciam, ficavam perturbadas, diziam ver as pessoas, diziam passar muito tempo com perturbação. E às vezes o matar era por necessidade. Não era um homicídio, não era tirar a vida por motivo nenhum, um crime. Era por uma necessidade de se proteger. Entende? Há uma diferença entre matar e homicídio. Mas mesmo que fosse por alguma necessidade, alguém que matasse tinha esse tipo de perturbação. Dizia ver aquela pessoa. Enfim, passava por isso, né? Isso traz alguma coisa, um pecado que traz uma perturbação à mente. Outro tipo de pecado que traz perturbação, que as pessoas não comentam, que ninguém comentou, mas em observação, se você observar, é a lascívia. Nós falamos disso no vídeo passado ou no vídeo anterior. A lascívia traz perturbações, muitas. Por se tratar de um pecado oculto, sabe? Se tratar de um pecado oculto que você acha que não tem aquele dever de confessar e pode escondê-lo. A lascívia como troca de olhares, como incitar uma pessoa pelo desejo sexual, entende? Isso é lascívia. E são pecados mais fáceis de esconder, mas traz um tipo de perturbação. Observe, há pessoas que enlouquecem. Isso, quando digo isso, vamos associar aquela pesquisa de que 70% das pessoas que tiram a vida de outro têm perturbação. 70%, tá? Não é 100%. Mas há pessoas que enlouquecem, que passam a tomar remédios, que passam a... enlouquecem literalmente, tem um tipo de depressão muito forte. E aí, quando você vai fazer uma análise, parte dessas pessoas são pessoas muito bonitas. Ou pessoas atraentes, que necessariamente ser atraente não significa ser bonito. Mas pessoas atraentes. Pessoas que tinham muitos outros à sua disposição, né? Um exemplo, o cara muito bonito, cara presença, e aí chega a notícia, não, fulano está perturbado, fulano enlouqueceu, algum tipo de coisa aconteceu com ele. Poxa, e quando você vai ver os comentários das pessoas, sempre se referem assim, poxa, mas ele era um tipo de homem que as mulheres procuravam muito. Eu vi as mulheres procurarem ele. Entende? O que quero dizer com isso? A mesma coisa acontece com as mulheres. As mulheres têm esse tipo de perturbação e quando as pessoas comentam sobre pessoas que adoecem assim, uma parte delas, aí dizem, não, era uma mulher muito bonita, era uma mulher que os homens desejavam, era uma mulher de que isso... E aí você vai analisar, né? Você vai fazer um tipo de análise. Poxa, trazem esses comentários a respeito da pessoa que ficou perturbada. E então você entende alguma coisa. Você entende que o demônio trabalha na mente das pessoas. Entendem? Trazendo o primeiro pecado, a lascívia, né? Aquele pecado escondido de que, por exemplo, quando você diz assim, ó, o homem que recebia propostas de muitas mulheres, a mulher recebia propostas de muitos homens. Aquilo gera um problema. De onde vieram essas propostas? Por que ele aceitava? Por que ela aceitava ou desejava receber essas propostas? Se ela já tinha se ele já tinha uma pessoa. Entendem? O inimigo começa a trabalhar na mente dessa forma, né? Dizer, olha, tu tem alguém, mas aquele dali é mais bonito.
tu tem uma pessoa aqui do teu lado, mas aquela dali é mais simpática. Entende? E o inimigo começa a trazer isso. E a pessoa começa a internalizar. Diz, poxa, eu podia estar com outra pessoa, mas estou com esse daqui. Começa a se entristecer. Começa a ter uma mente focada em aquilo que ela não tem, que poderia ter. Por isso se entristece, por isso busca aprovações de outros homens, por isso busca aprovações de outras mulheres e acaba não conseguindo permanecer com uma pessoa, com um homem, com uma mulher, até o fim. Isso é um pecado nunca descrito, nunca vi pesquisa sobre isso, mas faça essas observações. Faça essas observações. Quando o inimigo começa a colocar na sua cabeça de que você merecia alguém melhor, feche, não deixe, não permita. Você tem aquilo que Deus permite que você tenha. Aquilo que Deus te deu, então segure e agarre a isso, não deixe que outra coisa apareça à sua mente. Pois o pecado traz resultados, e isso é um pecado. Entende? E vai trazer algum tipo de perturbação no futuro. Tá? Assim como traz na maioria das pessoas em que eu digo que observei tais coisas. Né? Tais perturbações vindas de coisas semelhantes a lascívia. Entende? Porque a lascívia, ela pode ser muitíssimo bem disfarçada, não sendo considerada uma traição pelas pessoas. Mas é uma traição. Deus está dizendo isso. Quem pratica tais coisas não herda o reino dos céus. É uma traição. Mas ela é muito bem disfarçada. Ela diz, eu não sou uma traição. Mas é. Entendem? Enfim, meus amados, só trazendo mesmo esses argumentos aqui, essa visão, não é isso? De que todos os pecados vão trazer algum tipo de perturbação, tá? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é o salário final, o castigo final, é o que temos que passar que todos temos que passar, porque todos pecamos, todos morreremos então, mas antes ele traz resultados também, tá? Ele traz coisas que nos fazem perecer, que nos fazem entristecer, que nos deixam ruins, tá? Traduzindo aqui então, fechando a situação, né, isso dando um resumo. Evitemos praticar todo tipo de mal, todo tipo de pecado, pois eles trarão resultados e os resultados de forma nenhuma são bons, tá, meus amados? A palavra de Deus vai continuar, então nós continuaremos agora nos frutos bons, trazendo como essa série, né, isso, partindo dessa série, mas agora os frutos bons de Deus. O que é que nós devemos ter e sermos considerados filhos de Deus, dar bom testemunho, tá? Porque isso é importantíssimo, né? Dar bom testemunho a Deus, porque também o mau testemunho é visto por Deus e é cobrado também como pecado, tá? Então é isso, meus amados. A paz do Senhor. Abraço.